Olá, meu amado, minha amada. Estamos chegando na época do Natal. E que época gloriosa e maravilhosa. Eu sempre gosto de dizer que eu entendo o primeiro Natal lá em Lucas 2, quando os anjos aparecem para anunciar aos pastores o nascimento do Salvador. E eles dizem para os pastores não terem medo, porque eles traziam notícias de grande alegria. E aparecem as multidões dos anjos celestiais cantando glória a Deus nas alturas. O nascimento de Jesus, o nascimento do nosso Salvador, conforme diz Isaías 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o domínio está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Que boa notícia! O Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós, e veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós que estávamos em trevas, estávamos perdidos, agora nós temos o caminho. Jesus, o caminho, a verdade e a vida, ao qual nos conduz ao Pai, pois Ele é o único caminho. Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. E entre toda essa notícia maravilhosa do Natal, que nós devemos celebrar, porque é o nascimento do nosso Salvador, daquele que muda a nossa vida, o que seria de nós sem Jesus? Eu também vejo o Natal como uma lembrança para nós, como a demonstração da soberania e do controle de Deus em toda a história. Ao contrário do que muitos pensam, Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecaram, porque 1 Pedro 1,20 diz que o Cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo. E Apocalipse capítulo 13, verso 8 nos diz que o Cordeiro foi morto na fundação do mundo. Antes de Deus dizer haja luz, o Cordeiro já havia sido preparado. E quando Deus disse haja luz, ali o Cordeiro foi morto em nosso lugar. Deus já tinha preparado para nós algo muito mais excelente. E esse plano era nos salvar pela fé em Cristo Jesus, o seu Filho. Esse sempre foi o plano de Deus. Antes dele criar o mundo, esse já era o seu plano. E conforme bem declarou Jó 42:2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nem a matança proporcionada por Herodes, nem o diabo tentando Jesus no deserto, os fariseus que tantas vezes pegaram em pedra para matá-lo, mas a Bíblia diz que ainda não havia chegado a sua hora. A vontade de Deus sempre é estabelecida. Por isso podemos celebrar o Natal, porque o plano de Deus de salvar o homem pela fé em Cristo Jesus prevaleceu, porque Deus já disse para a serpente no capítulo 3, porém inimizade entre ti e a descendência da mulher, e tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela lhe pisará na cabeça. Jesus, o nosso Salvador, é dele que a Bíblia fala do início ao fim, porque no princípio era o verbo estava com Deus, quando Deus disse haja luz, ali estava Jesus. Capítulo 3, quando Deus prepara uma túnica de vestes de animais para cobrir a nudez, o pecado de Adão e Eva, ali já aponta para Cristo. A arca de Noé, que salva Noé e a sua família da ira de Deus, aponta para Cristo. O cordeiro que aparece no Monte Moriá para ser sacrificado no lugar de Isaac, ali aponta para Cristo. Cristo é o nosso cordeiro pascual que foi morto em nosso lugar, mas isso só é possível porque ele nasceu. Porque o menino, filho de Deus, se fez carne e habitou entre nós. E conforme diz João, vimos a sua glória como a do unigênito Filho de Deus. Glória a Deus nas alturas, porque Ele nos deu o seu Filho para nos salvar, para nos lavar e para nos redimir dos nossos pecados. Glória a Deus, é Natal. Celebremos o nascimento do nosso Salvador, daquele que mudou o rumo da história, mas e acima de tudo o rumo da nossa vida. O que seria de nós sem Jesus? Que possamos celebrar o verdadeiro Natal, que é todo dia. O Salvador nasceu. Ele veio ao mundo por amor a mim, por amor a você, como a manifestação do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E são essas boas novas, notícias alegres, que é o significado da palavra Evangelho, que nós proclamamos aos homens. O Salvador nasceu. Venham a Ele todos aqueles que têm sede, todos aqueles que têm fome, todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos. Venham até Jesus e encontrarão descanso, alívio, encontrarão salvação. Aqueles que estão em trevas encontrarão luz. Jesus é tudo para nós. Sem Ele não temos e não somos absolutamente nada.
Glória a Deus, porque a sua vontade sempre é estabelecida e prevalece, e nada nem ninguém pode mudar isso. É Natal, um ótimo Natal para todos nós, que celebremos o nascimento do nosso Salvador, que Ele possa nascer nos nossos corações e possamos seguir os seus ensinamentos de amar o próximo como a nós mesmos e, acima de tudo, amar a Deus, acima de todas as coisas, com toda a nossa força, alma, entendimento e de todo o nosso coração. Glória a Deus nas alturas. Que Deus abençoe você e a sua família. E tenhamos hoje, todos os dias, um ótimo Natal. Oh, que coisa gloriosa! Nasceu o nosso Salvador. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.